Shakira, viu, gente? Shakira, essa figura central para a política econômica nacional, não é mesmo? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindas. Vocês podem me encontrar nas diferentes redes sociais, podem patrocinar a produção de conteúdo desse canal e podem também, como sempre, compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas conheçam o que eu venho fazendo aqui. Eu não sei se você sabe, mas no dia 3 de outubro, um vazamento muito grande de dados financeiros de gente de, 90 países apareceu. E uma série de matérias começou a surgir, justamente derivadas desse vazamento, que é um trabalho colaborativo entre jornalistas investigativos de um grupo que tem aí cerca, acho que de 600 jornalistas. Alguns jornais brasileiros, revistas, começaram a publicar notícias sobre esse episódio, como, por exemplo, o El País, a revista Piauí. E aí, os grandes jornais, você pensa, bom, vão falar sobre o episódio. Vamos fazer aqui um preâmbulo, acho importante. O preâmbulo é o seguinte: esses dados financeiros mostram esse conjunto enorme de pessoas do mundo inteiro que tem contas, que tem dinheiro em paraísos fiscais. E aí que você pensa assim, mas Jana, não pode ter dinheiro em paraíso fiscal? Bom, poder pode, não é ilegal. É claro que você pode conversar com muita gente que vai ter muitos questionamentos sobre justamente a existência desses paraísos fiscais, em que você tem uma série de benesses para deixar o seu dinheiro lá. Mas isso é outra conversa. Além disso, vou deixar uma matéria aqui do Poder 360 que conta para você que o tal do paraíso fiscal não é necessariamente aquela ilha, sabe? Que as pessoas falam do paraíso fiscal, pensa lá na ilha. Existem países bastante conhecidos que também têm nos seus estados condições bastante particulares para as pessoas deixarem o seu dinheirinho, como é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Então é importante a gente também tirar essa ideia de que tem uma ilha lá não sei aonde, que é só lá que esse dinheiro dessas pessoas aparece. Outro elemento interessante é que se você digitar, por exemplo, lá na busca do Twitter, offshore, dentro, por exemplo, do perfil da Folha de São Paulo, você vai encontrar muitas ou algumas denúncias de corrupção, de dinheiro que veio, por exemplo, de offshores, o que pode nos fazer refletir sobre o papel desse tipo de conexão aí, digamos assim, de estabelecimento de dinheiros, de lugares onde as pessoas botam seu dinheiro e a corrupção. Mas eu vou deixar isso para um outro dia. É claro que vai ter economista que pode vir aqui e dizer é um absurdo isso que você está dizendo, porque offshore são coisas legais. Já disse isso aqui, legais, são legais. Qual que é o nosso problema, nós aqui? Por que é que Janaísa está falando de offshore, você não sabe nada disso, economista? Por que você está falando dessa situação? Por quê? Este é um tema muito importante para o Brasil. Várias figuras brasileiras apareceram lá. O Lula, não, Ike Batista, apareceu também, por exemplo, Paulo Guedes, ministro da Economia. Quem mais apareceu? Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Você pensa, mas Jana, de novo, não é proibido eles terem o dinheirinho deles num paraíso fiscal? É proibido? Não é proibido. Então, qual é o problema? O problema, minha gente, é quando o seu dinheirinho lá no paraíso fiscal é afetado diretamente pelas decisões que você toma no seu país. Por exemplo, será que tributo ou não tributo o dinheirinho do paraíso fiscal? Então, isso, por exemplo, é algo que tem um conflitinho de interesse. Não sei se dá para captar isso, conflitinho de interesse. Então, muito chama a atenção que figuras como Paulo Guedes e Roberto Campos Neto tenham essas coisinhas lá, esses dinheirinhos pequenos, pouquinho de dinheiro, tenham declarado isso quando assumiram esses cargos e nada tenha acontecido, no sentido de dizer, olha, não vai dar a titularidade, pelo menos isso, não pode estar no seu nome, eu sei lá. Ok, né? Nada acontece, feijoada. Essa é uma outra discussão também. Jana, pelo amor de Deus, do que trata esse vídeo? Ele trata do fato de que esses nomes que têm um impacto muito importante em decisões econômicas desse país e que podem ter conflito de interesse com
o tipo de negócio que tem nesses paraísos fiscais são nomes bem representativos da política nacional. E que quando saiu esses dados, como esses dados saíram, essas informações apareceram, você pensa, com certeza vai se falar disso. Não vai se falar disso? Ai. Então, não necessariamente, não é mesmo? Eu deixo aqui embaixo uma matéria da revista Piauí, justamente apontando essa questão do conflito de interesses e questões até legais que estão aí, que precisam ser discutidas e pensadas com relação à participação, digamos, do Paulo Guedes nisso. Deixo também essa matéria do Poder 360 falando sobre a questão dos paraísos fiscais, mas deixo também aqui agora na tela para vocês alguns prints que mostram que a percepção dos jornais sobre essa questão, que poderia ser visto como escandalosa ou, no mínimo, problemática, não é necessariamente essa. Comecemos, por exemplo, com o Estadão. E você pode ler um texto meu sobre isso, que eu escrevi lá para o Le Monde Diplomatique Brasil. Eu estava falando sobre isso também. Se chama esse episódio de Pandora Papers, tá? E aí a gente vai ver como é que então, o Estadão e a Folha falaram sobre isso. Vamos dar uma olhada. No Estadão aparece assim, no dia 3 ainda, tá? Eu tô trazendo o que foi divulgado lá no Twitter. Esse é o meu recorte. No dia 3 de outubro, o Estadão decidiu já trazer a questão e trouxe assim: 5 questões sobre o Pandora Papers. Pandora Papers entre aspas. E aí embaixo tem uma imagem. Aí eu te pergunto, essa imagem deve ser do Paulo Guedes. Não é do Paulo Guedes? Roberto Campos Neto, não é do Campos Guedes? Não. Daí, ó, pra você ver a imagem de quem? Da Shakira. Porque o nome da Shakira também apareceu no Pandora Papers. Porque, veja, dentre as pessoas que têm os seus dinheiros em paraísos fiscais, tem celebridade, funcionário público, político. Gente, é muita gente. E eles botaram a Shakira. Eles sabiam que o Paulo Guedes fazia parte dessa lista? Muito certamente, né? Porque estão botando na manchete 5 questões sobre o Pandora Papers. Mas assim, do nada, escolheram a Shakira, né, gente? Aí você pensa, Jana, mas isso só aconteceu porque foi a primeira vez que falaram sobre esse tema. Não tinha como eles adivinharem, sabe, que era tão importante assim. Aí você pensa, na próxima vez que vão falar disso, vão usar uma imagem bem nítida, assim, ó, pá! Cara do Paulo Guedes, enorme, estampada, pei! Eu tenho uma notícia pra te dar. Não, o ministro da Economia não aparece com essa cara assim, pei! Por quê? E como é que ele aparece, então? Você tem aí do lado, deu certo? Será? Deu certo. Apareceu aqui, né? Um novo print, também de como isso foi divulgado no Twitter, que aparece assim, hashtag Pandora Paper. Líderes mundiais são acusados de esconder milhões em paraísos fiscais. Ponto e vírgula. Do Brasil, vírgula. Aparecem nomes de Paulo Guedes e Roberto Campos Neto. E você pode primeiro se perguntar sobre a legenda. Primeiro se fala líderes mundiais, então você já, não é que relativiza, mas você se concentra em falar dos líderes mundiais, você não puxa para você. Você começa falando dos líderes, que estão sendo acusados aí de esconder esses dinheiros lá. Aí vai dizer que do Brasil os nomes que aparecem são Paulo Guedes e Roberto Campos. Então deixa para um segundo plano, é só depois que aparece aí o Paulo Guedes e o Roberto Campos, mas ainda assim eles estão em destaque, é o nome deles do Brasil que aparece. Aí você pensa, Jana, a imagem só pode ser uma imagem deles dois, assim, pá. Então até é, mas como é que essa imagem aparece? 3 pessoas aparecendo na fotografia. No centro da imagem, olhando meio de cabecinha, meio caída, você tem o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Ao lado dele, atrás, um plano de fundo lá atrás, você tem uma outra figura, uma outra pessoa, que eu não consigo identificar quem é, de óculos escuro. Essa pessoa que está de óculos escuro está embaçada, está desfocada a imagem dela. Na frente do Roberto Campos Neto, provavelmente é por isso que ele dá essa quebradinha de cabeça para olhar, sei lá para onde que ele estava olhando quando essa imagem foi feita. Você tem a cabeça de quem? Dele mesmo, Paulo Guedes. Mas como é que essa cabeça aparece? Gente, é uma cabeça de uma pessoa que você consegue até reconhecer que é o Paulo Guedes, mas essa imagem está completamente desfocada.
Então, a imagem usada para ilustrar o episódio do Pandora Papers, no final das contas, é uma imagem de um pedaço quase completo, mas um pedaço da cara do Roberto Campos Neto em destaque. E outras duas caras, uma delas eu não sei quem é, e a outra é o Paulo Guedes, desfocado. Quando você olha para essa imagem, qual é o foco que você dá para ela? Para o Roberto Campos Neto. A gente tem que ignorar o Roberto Campos Neto nessa história? É claro que não. Não devemos, não podemos. Isso deve ser discutido, investigado. Mas o Paulo Guedes era para estar desfocado, gente? Não era para estar desfocado. Era, na verdade, para estar muito bem aparecendo. Imagens, gente, elas contam muito. Junto com as legendas, contam muito também. Porque a legenda demorou para falar do Paulo Guedes. Não começou apontando o Paulo Guedes. Falou aí dos líderes mundiais, né? Ai, não é só aqui, no mundo inteiro. Aí, eu falei, tá bom. E na Folha, como é que aparece a situação? Aparece no dia 4, também pelo Twitter, tá? Uma imagem que é assim, um texto que é: veja como líderes mundiais reagiram às revelações dos Pandora Papers. Então já vai aparecer assim, nessa linha, né? Falando sobre a coisa dos Pandora Papers, mas já veja como os líderes mundiais reagiram às revelações. Então o enfoque, assim como no começo daquela outra manchete do Estadão, é sobre os líderes mundiais. Nada se fala sobre o Brasil na manchete. A imagem de quem aparece, gente? A imagem é do Putin. O nome do Putin está no Pandora Papers? Não. Isso não significa que ele não possa estar implicado, porque uma mulher que parece ter sido uma amante, ou não sei, mulher dele, já teve uma relação com ele, está lá com, sei lá, o nome dela está no Pandora Papers. Mas o Putin, ele mesmo não tem o nome. E eu te digo isso não porque deveria se acobetar essa história da mulher e tal, mas porque outras tantas figuras têm os próprios nomes envolvidos ali. Dentre elas, Ike Batista, vamos falar do Paulo Guedes, ministro da Economia. Pois não é a foto dele que aparece aqui. Mas veja, ele é um político central para o Brasil. Não foi o que se escolheu. Aí, no mesmo dia, um pouco antes, na verdade, tem uma outra matéria da Folha que diz assim: entendam o que são e como funcionam empresas e contas offshore, entre aspas simples. E aí embaixo você tem uma foto do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto. O Paulo Guedes de lado, de máscara, e o Roberto Campos Neto de frente, de máscara. A gente tá falando de Covid aqui? Não tá. É possível usar uma imagem desses dois de frente, sem máscara? Não tenha dúvida. Foi a escolha que foi feita? Não foi. O Paulo Guedes nem de frente tá de lado. E é claro, aqui o enquadramento é para você entender o que são as empresas e contas offshore. A maneira como enquadraram é como se eles fossem explicar uma tecnicalidade. Só está se falando tanto, desde do dia 3 em diante, ou deveria se estar falando tanto sobre isso, em função dessa revelação da Pandora Papers. E dessa conexão que pode se estabelecer. Então, só falar da tecnicalidade não importa. É como se você precisar só falar da tecnicalidade. Você tem que falar da implicação da tecnicalidade. E isso pode estar na matéria, mas a questão é como isso foi descrito na manchete para te chamar a atenção para a discussão. Depois tem uma outra matéria que foi divulgada lá, né, à noite, já na Folha de São Paulo, falando que o Campos Neto reafirma ter declarado offshore e fala em seguir adiante com a agenda. Porque é isso, está declarado. Você precisa declarar que você tem. Então, ele declarou que tem. Mas será que só isso basta? A matéria da Piauí diz que não, que existe um regimento, que existe uma lei no Brasil que impede que esses funcionários de alto escalão mantenham as contas sob a sua direção, digamos assim. E o que é que está acontecendo? Por que isso não foi discutido quando ele declarou, ou quando Paulo Guedes declarou que tinha essas contas fora do Brasil? Aí eu já não sei, aí você quem me diz. Teve também uma outra falando assim: dono de offshore, Guedes defendeu excluir taxação de paraíso fiscal de proposta do imposto de renda. Veja vídeo. Essa sim é uma informação que nos mostra a implicação direta entre as informações do Pandora Papers e o que significa ser um dono de offshore e ser alguém que decide coisas nesse país. Dentre todas essas matérias que eu mostrei, uma tá falando nessa perspectiva. E com uma imagem do Paulo Guedes, também de máscara, do lado do Bolsonaro. Aqui não é uma análise exaustiva, tá? Você pode encontrar outras coisas, de outros jornais falando e tal. Eu quis trazer esses exemplos
Porque quando se apresentaram essas informações, esses jornais já sabiam desses elementos, né? Paulo Guedes, no meio disso tudo, poderiam já trazer uma problematização dessa questão. Mas escolhem um outro olhar, fazer isso de outro jeito, né? Ai, que notícias incríveis, maravilhosas. Vem pro curso Como Analisar um Discurso. É em novembro, as inscrições já estão abertas. Deixa o link aqui embaixo. Beijo, deixa eu trabalhar porque eu não tenho conta offshore. Não decido sobre os meus dólares e a taxação do meu dinheiro. Tchau!